Olá, amigos, sejam todos bem-vindos nessa conversa que nós temos através do Hangout. E hoje nós escolhemos, combinamos como tema esse assunto que é o sentido da vida, né? Ah, todos os filósofos, todas as pessoas livre-pensadores em todas as épocas da humanidade sempre procuraram descobrir ou encontrar qual é a razão da nossa existência. Por que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Enfim, qual é a razão da gente viver nesse mundo, né? Nós temos consciência hoje, livre-arbítrio, mas ainda não temos uma resposta conclusiva da razão pela qual nós estamos vivendo. Qual é o sentido da nossa vida? Então, essa pergunta paira no ar através de todas as épocas da humanidade e possivelmente tem várias respostas, porque até hoje não se adotou uma como uma sentença definitiva para essa pergunta. A verdade é que, quando a gente consulta os chamados livros sagrados, sobretudo a Bíblia, que tem sido o livro mais importante do Ocidente, a gente encontra na Gênese uma coisa muito curiosa. Quando Deus, ali fala que Deus criou o mundo em 6 dias, né? No primeiro dia ele separou, fez-se a luz, no segundo dia separou a água da terra, depois os primeiros seres vivos, depois ele foi vendo que tudo que ele foi fazendo era bom, ele foi continuando a obra, até que no sexto dia ele criou o homem, surgiu o homem na face do planeta. E no sétimo dia, depois de ter criado o homem, Deus descansou. Então, quando a gente pergunta qual é o sentido da vida, a gente tem que perguntar também por que Deus se afastou da criação, resolveu descansar depois que criou o homem. Então, é nessa configuração que a gente acaba encontrando uma possível resposta para o sentido da vida. Depois que Deus criou o homem, ele percebeu que o homem era um ser tão inteligente, tão capaz, com tantos recursos, com tantas possibilidades, com uma inteligência formidável, uma arquitetura orgânica maravilhosa, tinha uma máquina produtiva fenomenal. Então, dá a impressão que Deus delegou ao homem a continuação da obra para que ele pudesse se afastar para eventualmente fazer outras coisas ou criar outros mundos, outras coisas, uma vez que já tinha alguém que poderia continuar a sua obra sem a presença dele. Então, essa é uma possível resposta para o sentido da nossa vida: continuar a criação. Mas para isso, nós precisamos nos preparar. Preparar para quê? Para criar, para sermos agentes da criação, né? Nós sempre nos consideramos, do ponto de vista da criação, criaturas. Nós fomos criados, nós somos seres que em algum momento nós não existíamos e, de repente, por uma razão que não cabe agora discutir, nós passamos a existir. E vivemos, através de diversas experiências nos diversos mundos, inclusive na Terra, diversas experiências que nos vão dando uma razão existencial. Por enquanto, a razão existencial a priori que a gente percebe é a da sobrevivência. Não, a gente tem que sobreviver de qualquer modo. O mundo é hostil, o mundo é um desafio permanente e a gente precisa exercitar as faculdades para se sobrepor aos obstáculos da vida e superar
as dificuldades. Mas quando a gente toma por base que nós não estamos mais sob uma supervisão de alguém que nos diz o que fazer, já que Deus se afastou da criação, nós temos que pensar que a nossa responsabilidade se modificou. Não basta sobreviver. Nós precisamos ter uma razão além da sobrevivência. E digamos, essa perspectiva que sobra para a gente é a de continuar a criação. E aí entra uma questão filosófica que diz o seguinte: o sentido da nossa vida é nos transformarmos de criaturas um dia criadas em co-criadores, em deuses, em seres que criam junto com Deus, ou delegados por Deus para criar, outorgados a criar por essa autoridade que nos criou. Então, esse parece ser um dos significados mais interessantes para se analisar quando a gente perquire o sentido da vida. Para que eu estou vivendo? Eu estou vivendo, primeiro, para me transformar de criatura em criador, de ser criado em um ser que, entre aspas, se torna um Deus co-criador. É por isso que Jesus dizia que todos nós somos deuses, potencialmente deuses, porque é o destino da nossa evolução, nos tornarmos seres criadores. E aí cabe a pergunta, mas criar o quê? Por que criar? Então, quando a gente vai buscar essa resposta, o que a gente percebe? O universo está sendo feito há 3,8 bilhões de anos. Nós estamos a 3,8 bilhões de anos-luz do início da criação. E até agora não tem nada pronto. Cada vez que surge um planeta, ele é inóspito, ele é hostil, ele é turbulento, ele é telúrico, até que se esfria, até que quando ele se esfria, ele começa a ter condições de habitabilidade, surgem os primeiros seres, de uma forma que a gente ainda precisa explicar. E aí surgem as criaturas que vão evoluindo na superfície do planeta, até que eles vão adquirindo mobilidade, vão adquirindo instintos, vão adquirindo inteligência rudimentar, até que eles desenvolvem essas capacidades todas que nós, homens, já temos, com memória, capacidade de processar informações, transformar informações em ideias novas, e as ideias novas nós podemos realizá-las, e toda a realização de uma ideia é uma criação nova. Então, nesse sentido, nós aprendemos a criar cada vez que elaboramos uma ideia para fazer algo novo. Todo algo novo é uma criação nova. Então, nessa perspectiva, o sentido da nossa vida é contribuir para que o universo se conclua, se complete, através das criações que vão surgindo. Para todos nós que somos criaturas espiritualistas ou espiritualizadas, analisando o planeta nosso como base, tomando por base o nosso planeta e observando de longe, o que a gente percebe? O planeta em si, sem a presença do homem, é uma coisa inóspita, é estéril, ele não tem nada agradável para se ver, ele tem uma configuração de exuberância, de beleza, de florestas, picos e vales, montanhas, água, etc. Mas sem a presença do homem, tudo isso é para ser admirado de longe. Quando a gente inclui nesse cenário do mundo a presença do homem, é aí que a gente observa as coisas boas que o homem já fez. As construções, os abrigos materiais, a constituição da família como uma organização que produz algo além daquilo que o mundo oferece, ou seja, transforma a matéria estéril do planeta em algo produtivo, útil.
Enfim, o homem é um grande transformador. Eventualmente é predador também. Mas, no fundo, todas as coisas belas, úteis do planeta, que existem no planeta, foram os homens que fizeram. Então, a gente vê um palácio, uma igreja, uma obra de arte, a música, a literatura, o cinema, o teatro, enfim, todas as coisas que agradam aos nossos sentidos, elas de fato vieram do próprio homem para o homem, né? A natureza é algo belo para se admirar de longe, mas, ou de perto, se quiserem, mas o que satisfaz de fato os nossos sentidos são nossas criações. Então nós percebemos que o progresso do homem, o progresso espiritual da humanidade, ele está, de certo modo, condicionado à evolução do homem, ao progresso espiritual do homem e a capacidade dele trazer cada vez obras mais belas, mais admiráveis, mais benéficas, mais proveitosas para a humanidade. É disso que se trata, criar coisas boas, melhores do que aquelas que o Criador deixou para nós quando nos entregou a criação. É, a responsabilidade nossa é de continuar a obra da criação. Esse é o sentido da vida. Então, aquilo que nós recebemos é a matéria básica, é digamos, o piso de onde nós nos lançamos às grandes aventuras da vida e ao progresso espiritual. Então, quando nós estamos pesquisando essa questão, no sentido de achar a razão da nossa própria existência, nós temos que pensar que dentro de cada um de nós existe algo, um ser, um espírito, algo que nos dá esse dom de criar, né? Porque todas as nossas faculdades de pensar, de sentir, os instintos e tudo mais, eles nos facultam a possibilidade de sobreviver nas dificuldades do mundo. Mas a inspiração, a intuição, a mediunidade, as faculdades criativas, elas extrapolam a nossa constituição eugênica, elas estão além do nosso corpo físico. Elas é que permitem que nós produzamos ideias, e dessas ideias, a materialização delas, aí se tornam criações novas, através da qual o homem evolui, e um criador que cria algo bom para muita gente coletivamente, ele se torna um co-criador maior, e assim por diante, até que alguém cria algo que sirva para a humanidade inteira, então ele é um co-criador em grau superlativo, em grau maior, porque ele fez uma obra benemérita para todos. As nossas criações começam de modo particular. Uma mulher que faz um bolo bem feito, com uma receita gostosa, algo que agrada a família, ela está criando, né? Um homem que planeja construir uma casa e elabora uma ideia para ter uma casa diferenciada, acolhedora, muito boa para se viver dentro dela, ele está criando, né? Um planejador de cidades, né? Um arquiteto que planeja um prédio, ele está criando, né? Um sociólogo que cria leis que sejam orientadoras do percurso que a humanidade deva seguir, ele está criando, né? Um urbanista que elabora a planta de uma cidade a ser feita, a ser construída, está criando. E assim por diante. Então, tudo que vem além daquilo que foi entregue pronto pelo Criador é criação do homem. E aí nós percebemos o nosso papel na história, o nosso papel na humanidade. Nós temos um papel a cumprir, um papel a desempenhar. Então, o que nos limita, digamos assim, somos nós mesmos. Quando nós desertamos de trabalhar, quando nós entramos em depressão, quando nós adoecemos, quando nós nos tornamos pessimistas, quando nós desacreditamos do progresso,
quando nós deixamos de fazer, de agir, de pensar e agir para o bem comum, então nós estamos, de certo modo, negando essa faculdade criativa que nós temos. Então, o valor da vida está no esforço constante que nós fazemos de criar cada vez mais e melhor, cada vez com maior alcance e com maior proveito para todo mundo. Então, é nesse sentido que a gente coloca essa questão do sentido da vida. A resposta está em nós mesmos, né? Como alguém que recebeu uma delegação, uma outorga de nos tornarmos criadores. Então, cada um de nós recebeu essa responsabilidade intrínseca de participar da criação como co-criador, seja em grau mínimo, em grau pequeno, em grau menor, em grau maior ou em grau superlativo. Os cientistas que estão lá no CERN tentando elaborar a matéria a partir de uma constituição de partículas diferenciada daquela que constituiu esse universo, eles estão planejando criar um mundo novo a partir do mundo que existe. Nós percebemos outra coisa curiosa também quando observamos a história humana, que mesmo quando uma sociedade, e nós já tivemos vários ciclos de várias sociedades, que começaram, se desenvolveram, depois sucumbiram diante dos abusos, dos excessos, da não continuidade do seu projeto existencial e acabaram se extinguindo. Mas o que a gente percebe é que dentro de cada sociedade, dentro de cada civilização que a humanidade já construiu, no bojo dela já haviam as sementes de uma nova sociedade. Ou seja, toda sociedade que surge, que começa, ela extrai da sociedade que se extinguiu, que fracassou, que acabou, os seus melhores elementos para ir para frente, para construir uma nova com base no que sobrou de melhor da outra. É assim que a humanidade vem evoluindo vagarosamente através das civilizações que se sucedem por ciclos e cada uma que acaba deixando um legado para a próxima que vai começar. O que nós poderíamos chamar de triste nessa história é que nós não tivemos uma civilização continuada ao longo da história. Porque se nós tivéssemos tido uma única civilização continuada, desde que a sociedade se organizou numa organização agrupada de pessoas, nós hoje estaríamos num outro patamar de evolução. Então, aí nós percebemos que nós mesmos, às vezes, dificultamos o nosso progresso, sobretudo o progresso espiritual. E hoje, como nós estamos lançando o nosso olhar para outros mundos, e muitos já têm contato e perceberam outras sociedades mais adiantadas, nós observamos a casuística ufológica, naves com tecnologias maravilhosas, muito avançadas, muito mais adiante do que as nossas, a gente percebe que ainda tem muito que nós podemos fazer, porque nós podemos alcançar esses patamares tecnológicos, desde que nós nos disponhamos a dialogar, a conversar amorosamente, amigavelmente com seres de fora que nos possam transferir tecnologia, sabendo que nós as vamos utilizar de um modo pacífico, de um modo harmonioso e até em auxílios a eles mesmos. Então, o nosso progresso chegou num ponto aqui na Terra em que daqui para frente a gente precisa se lançar uma aventura para o espaço, já que a Terra a gente tem uma compreensão dela e as nossas criações já extrapolaram o patamar do uso da força, do uso da mecânica, do uso dos recursos em que as sociedades antigas todas se estruturaram. A tecnologia já nos lançou para um novo patamar. E a partir desse patamar tecnológico
é que nós vamos começar a materializar outros meios de vida em naves, em sociedades mais evoluídas, em construções com outras tecnologias, com outros recursos alimentares, de saúde, de tudo, a partir do patamar tecnológico que nós estamos adquirindo, porque a informação hoje é disponível para todos. Então, cada pessoa está aprendendo a resolver seus próprios problemas de saúde, sem limitações, seus problemas alimentares, a despeito de toda a propaganda que existe, até prejudicial. Nós estamos aprendendo a cada um a se posicionar na sociedade com seu estilo de vida, com sua naturalidade, sem hipocrisia. As pessoas já não se enganam e não procuram enganar tanto os outros. Não dá mais para mentir para ninguém. Então, cada um de nós está sendo o que é de fato, se expondo exatamente como é por dentro, por fora. E isso faz com que a gente saiba exatamente qual é o nosso potencial, qual é a nosso propósito diante dos outros e diante da sociedade. Então, o que se espera daqui para frente é que, com o conhecimento que está disponível hoje, a gente aprenda a simplificar a vida, a ser mais criativo do ponto de vista espiritual e tecnológico, e que a gente consiga avançar mais no sentido de nos lançarmos à aventura cósmica, ao contato com outras civilizações, à convivência com outros mundos, já que a gente começa a se preparar para isso, já que nós conseguimos sermos autossustentáveis, não precisando tanto de alguém para fazer comida, alguém para limpar a casa, alguém para isso, alguém para aquilo, tudo dependendo um dos outros. Nós podemos ser já autossustentáveis. Não quer dizer que nós devamos ser solitários ou individualistas, mas nós precisamos menos uns dos outros e podemos contribuir mais para o bem comum e para o progresso da sociedade. Então, o sentido da vida nossa adquiriu um senso de responsabilidade que não tinha, porque antes era lutar pela sobrevivência a qualquer custo. O sentido da vida era só isso, só sobreviver. Hoje, o sentido da vida nosso, ele extrapola essa condição de sobrevivência e nós passamos a ser agentes da criação, agentes do progresso, agentes da evolução e agentes de conduzir a vida para um novo patamar, uma nova realidade. Então é disso que se trata essa questão, em síntese, do sentido da vida. Nós temos novas atribuições para viver, do que aquelas que sempre nos balizaram as existências. Então, a minha proposta aqui para a gente conversar com os amigos é abrir essa questão do sentido da vida para as muitas oportunidades que surgem para nós, as muitas possibilidades que estão diante de nós, porque agora o leque de possibilidades se ampliou muito. Então, para onde nós gostaríamos de conduzir a sociedade? Já não é mais de esperar que Deus entregue as coisas prontas, não é mais esperar que os seus anjos, nossos mentores, gurus, guias, fiquem o tempo todo que nem babás nossa dizendo aquilo que nós temos que fazer. Isso acabou. Então, cabe a nós fazermos as nossas escolhas, exercitarmos o nosso livre-arbítrio e colhermos os frutos das nossas escolhas como pessoas responsáveis. Mas sabendo de antemão, pela própria vivência que nós já temos nas vidas passadas nesse mundo, nós já sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que serve, o que não serve. E fazendo novas escolhas, nós vamos aprimorando a existência até que a sociedade inteira, trabalhando com um livre-arbítrio e com boas escolhas, construa uma nova sociedade melhor, mais segura, para que todos vivam com conforto, com alegria, com perfeição, né? É disso que nós buscamos. Então, eu deixo aqui nesse um intervalo para que a gente abra um diálogo com os amigos
e possamos discutir, conversar sobre esse assunto tão fascinante, né? A gente descobrir o nosso papel na vida, o papel de cada um de nós, e é bom que se diga, é diferente para cada um. Nós não temos todos o mesmo papel como agentes do progresso. Nossos papéis muitas vezes são complementares, são cooperativos, são diferenciados, mas cabe a nós descobrirmos o que nós podemos fazer de bom pelo nosso próximo e pela própria vida em geral. Então eu fico aqui à Certo. disposição. Uhum. Sim, perfeito. Linda explanação, Narras. Eu gostaria de saber em que momento desse sentido da vida que entraria assim o despertar, o sair da Matrix, cair na real. Uma boa pergunta essa. Veja bem, ao longo das nossas vidas passadas, o nosso espírito foi reencarnando nos diversos seres que já existiam, né? Então, nós passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal, chegamos ao reino nominal. Então, por exemplo, nos reinos inferiores, que tratam dos nossos corpos inferiores, nós aprendemos, como uma cobra, por exemplo, aprendemos a fazer digestão. Como uma árvore, nós aprendemos a adquirir memória. Como aves, nós aprendemos os processos da respiração. Então, cada espécie em que nosso espírito já viveu, nós adquirimos uma potencialidade, uma faculdade. Então, nós hoje somos o somatório de experiências em vários reinos. Né? O que acontece é que no reino das espécies dá a impressão que nós esgotamos o aprendizado. Nós já sabemos tudo, já vivemos já vivemos todas as experiências possíveis nos diversos reinos da natureza ao longo desses milhões de anos que a gente vem evoluindo. O que nós estamos agora percebendo é que, além do instinto, além do sentimento, além da inteligência, existem outras faculdades que nós estamos começando a desenvolver. Uma delas, a mediunidade. A mediunidade nos dá a percepção do que está fora sem o uso dos nossos cinco sentidos. Nós acabamos percebendo, através da vidência, da audiência, a existência de outras realidades além daquelas palpáveis físicas que a gente está acostumado. A nossa percepção sensorial também acaba fazendo com que nós, ao estudarmos ciência, física, quântica, etc., nós estamos percebendo uma coisa extraordinária, que a matéria não existe. Não existe matéria. A matéria é apenas energia coagulada, como dizia André Luiz. Então, se a gente põe fogo numa coisa, aquilo volta ao seu estado de energia. Se a gente decompõe qualquer coisa que exista no mundo tridimensional, ela volta ao seu estado natural de partículas. Então, nós percebemos que a vida nossa, ela se desenvolve em diversas dimensões diferentes. E quando nós adquirimos a noção de dimensões e que nós somos seres dimensionais, é que a gente começa a perceber as outras realidades para além da realidade física, e aí entra essa percepção que a gente tem, que tem um papel a cumprir também nessas outras dimensões. Vamos dar um brief, talvez as pessoas não estejam acostumadas com essa questão de dimensões, mas só para lembrar, né? A matéria não existe. O que existe são as partículas de energia em estado caótico no éter, no espaço cósmico. Então, a matéria não é configurada no espaço, ela é solta. As partículas estão soltas e andam aí na forma de ondas, levando essas partículas, né?
Então, quando alguém se fixa num conjunto de partículas e dá forma a elas, então se começam a estruturar as dimensões. Por exemplo, um alinhamento de partículas, né, de partículas de energia, uma ao lado da outra, formando uma linha, a gente tem aquilo que se chama de primeira dimensão. É a linha, é o comprimento. Né? Aí, quando nós juntamos mais partículas e formamos uma linha perpendicular, por exemplo, como se desenhássemos uma folha de papel, formando um retângulo alinhado numa superfície, nós temos o quê? A segunda dimensão, a dimensão da superfície. Né? Quando nós, nessa superfície, acrescentamos altura e colocamos o objeto com um formato, com uma forma, né? Suponhamos uma caixa, então a gente tem comprimento, largura, altura, fechando um pacote, nós temos um objeto tridimensional. Então nós tivemos primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. É o conjunto de um objeto formado por três dimensões. Esse é o que a gente chama de terceira dimensão. É esse o mundo que a gente vive, esse é o mundo que a gente está habituado a viver ao longo dos milênios. Agora, ao longo da história, nós fomos percebendo que nós já vivemos um tempo de vida nessa vida. Os espiritualistas sabem que tem um tempo de vida em vidas passadas, já tem a noção que o espírito é imortal. Então, quando você observa um objeto tridimensional de fora dele, você adquire a percepção do quê? Do tempo. O tempo em que aquele objeto foi criado, o tempo de duração em que ele já existe e, eventualmente, um objeto que acabou, pegou fogo, se extinguiu, o tempo de duração dele até que ele acabe. Uma fruta, quando surge, a existência dela enquanto fruta, até que ela apodrece e acaba, ela tem um tempo. Então, o tempo é a quarta dimensão de qualquer objeto tridimensional. Né? Só que assim, quando a gente adquire a percepção do tempo, da quarta dimensão, a gente também adquire a noção de que todo objeto, um tempo não existiu e outro tempo ele deixou de existir. Esse tempo de duração e a percepção da gente de fora desse tempo faz com que a gente adquira a consciência espiritual. Então, o espírito é um observador de fora que percebeu que uma coisa foi criada num determinado tempo e existiu por um tempo até acabar. Então, essa consciência de que nós podemos observar uma criação no tempo é o que a gente chama de quinta dimensão, a consciência espiritual. Então, quando nós adquirimos essa consciência espiritual, nós passamos a observar a criação de um ponto de vista de aprendizado. Como é que se faz? Como é que se cria? Como é que se faz uma coisa? E aí o espírito começa a desenvolver essa faculdade criativa dele. É aí que nós entramos, a consciência da quinta dimensão nos dá a possibilidade de criar, que é a sexta dimensão. E por aí vai. Os estudiosos dessas questões de dimensões, eles catalogam 10 dimensões diferentes, cada uma delas sendo uma singularidade diferente, de onde o nosso espírito observa os mundos inferiores por óticas diferentes. Se você está na quarta dimensão, você vê um aspecto da criação. Se você está na quinta dimensão, você dilata a sua percepção e vê a criação por um prisma maior. Se você está na sexta dimensão, você vê os objetos, as criações, em perspectiva temporal e as várias criações de fora delas. E por aí vai. Até que você vê o mundo sendo criado e você, como espírito, fora do mundo. E aí você olha para fora e vê outros mundos. Você vai adquirindo, então,
a noção de sétima, oitava dimensão, que você vai conhecendo o universo sem sair do lugar. Isso é que é interessante, é pela ótica do espírito, é a consciência. Você tem a consciência dessas obras. E são reais, são verdadeiras, são criações. Só que você está numa dimensão que te permite abarcá-las, compreendê-las e ter consciência delas e até lidar com elas. Então é disso que se trata, essa questão da consciência que a gente é, é, trata, né? Então essa faculdade que nós chamamos de mediunidade é uma faculdade já da nossa consciência, a faculdade de perceber as diversas realidades através de uma compreensão consciencial, ou seja, de uma consciência, tenho consciência disso. Eu não preciso apalpar, pegar, ter prova da existência, eu não preciso estar dono de nada, não preciso ter posse de coisa alguma. Eu simplesmente tenho consciência de que aquilo existe. E a influência que eu posso exercer, eu tenho que compreender qual é o papel que eu posso exercer nessa consciência. Então, é isso que se trata. Meu computador está com problema, ele está pedindo para reiniciar. Eu não posso fazer isso porque a gente sai do ar. Então, eu vou tocar até onde desce ele não travar, entenderam? Mas vamos às perguntas. Eu não vou mexer no mouse aqui para não criar problema. Ok, vamos Ele, ver. Vamos uhum, rezar. vamos Rezar e rezar. pedir milagre. Bom, É, eu vou ler as perguntas então, não vou deixar a hora passar assim. O Ederson Oliveira pergunta: gostaria de saber do professor Alfredo Narras se, fora ele, atualmente existe algum outro avatar encarnado no planeta neste momento? Se sim, fora, onde está? fora quem? Fora o professor Alfredo Narras. Não, nada disso. Eu estou reencarnando na Terra há muitos milênios. Eu não, eu sou de fora, como todos nós somos. Não tenho dúvida. Ah, mas a gente está aqui, ó, batendo a cabeça há muito tempo, há muito tempo. Não se iludam. A gente vem participando da criação das civilizações, todos nós, gente, não se iludam, não. É desde de Adão e Eva para cá. É muito, são milênios, milênios. Antes, nós já vivemos em outros mundos, todos nós. Eu recomendo aos amigos que leiam é, o Livro dos Espíritos, do Kardec, a pergunta 172, 173, 174, 175. Ali o Kardec diz o seguinte: ah, o Kardec pergunta, nós já vivemos em outros mundos? Sim, os espíritos respondem, todos nós já vivemos em outros mundos. Mas a existência na Terra é a mais inferior, é a mais densa, é a mais atrasada de todos os mundos em que nós já vivemos. Conseguem perceber o alcance dessa revelação do Kardec? Ou seja, nós já vivemos em mundo mais adiantados, fizemos algumas bobagens lá e viemos cair aqui. Então, quando nós viemos para cá, a Terra estava na Idade da Pedra, gente. Como nós viemos de mundos mais adiantados, nós ajudamos os primatas, os seres que estavam aqui, a se desenvolverem. Então, nós temos sido agentes do progresso, mesmo fazendo besteiras. Mas nós viemos de fora. Apesar disso, nós estamos aqui há muitos milênios, tentando fazer nesse mundo uma coisa boa, melhor, para merecer o convívio de novo com nossas famílias estelares. Então, ninguém é. O que a gente considera avatar são seres de outro universo que vêm aqui, dão uma mensagem e vão embora. O caso de Jesus, é, há outros avatares aí, o Shiva já reencarnou, como Krishna e outros são avatares.
Mas nós aqui somos meros mortais, gente. Não, é que a gente estuda, eu gosto de estudar, a gente aprende, mas não que isso signifique superioridade de coisa nenhuma. Eu não sei nada, estou aprendendo. Muito do que nós estamos conversando aqui, eu aprendi agora, recentemente, quase desencarnando. Não é assim, não. A gente vai aprendendo aos poucos. É, é uma pena quando a gente desencarna e na próxima reencarnação. Esse é o mal das reencarnações curtas. Você tem que começar tudo de novo na próxima reencarnação. Por isso que cada reencarnação nossa a gente tem que dar o máximo, fazer o melhor que puder, dar o máximo que puder, para que na outra a gente venha mais leve, sem retornar tudo lá do zero, começar tudo de novo, estudar pré-primário, secundário, aprender matemática, português, inglês, tarará, né? É triste isso. Toda reencarnação a gente tem que começar a aprender tudo de novo. É um saco, gente. Mas tem sido assim. Até que a gente consiga construir corpos fisiológicos mais duradouros. Esse é o grande objetivo dos homens inteligentes que estão na Terra. Viver por mais tempo para que o nosso acervo de conhecimento não se perca com a morte e que a gente tenha que começar tudo de novo na próxima encarnação. Esse é o nosso problema maior, né? Claro que as pessoas que desenvolvem inteligência, são inteligentes, elas na próxima reencarnação aprendem mais rápido, né? E já vem com uma estrutura intelectual pronta, não está danificada. Mas aqueles que não conseguem desenvolver todo o seu potencial, têm que recomeçar de onde pararam. E é muito complicado, né? Porque a tecnologia avança, os conhecimentos avançam, a pessoa tem que aprender muito mais em menos tempo, mais trabalhoso. Por isso que é bom estudar. A gente tem que morrer estudando, gente. Estudar e trabalhar são as duas rodas da bicicleta para existir nessa realidade que nós vivemos. Quando a gente viver no plano espiritual, com as nossas naves superiores, mentais, aí é outra história, né? Aí a gente pega uma nave no plano espiritual e vai nessa nave até Marte, Júpiter, Saturno, conversa com as sociedades de lá e volta para as nossas bases tal, sem cair nesse nível existencial tridimensional que nós estamos. Percebam o seguinte: a gente chama de avatar todo mundo que vem do plano espiritual para cá, mas não é bem assim. Vejam só, o nosso corpo espiritual, ele sobrevive ao corpo físico, ele antecede e sucede ao corpo físico. Todos concordam. O nosso corpo espiritual, ele tem uma realidade na qual ele vive. É onde se situam essas cidades espirituais, tipo nosso lar e outras aí, outras dimensões, porque o nosso lar está numa quinta dimensão, né? Então, quando a gente passa a viver somente nessas dimensões mais altas e não precisa mais viver nessas dimensões brutalizadas, materiais da superfície, então nós vamos conviver com seres de outro mundo. Porque o que acontece? Os planetas que já evoluíram e já transcenderam a terceira dimensão, eles vivem somente nessa quarta e quinta dimensão. Então, quando nós passarmos a viver em quarta e quinta dimensão, nós vamos estar com o universo aberto para a nossa participação, porque nós já nos adiantamos espiritualmente e estamos vivendo noutra dimensão. Agora, é possível viver na quinta dimensão estando encarnado, mas é um processo meramente consciencial e não de libertação, liberdade de viajar, ir para lá e para cá. A gente vai em espírito, é óbvio. Nosso corpo espiritual vai e volta, mas nós estamos atracados, ancorados na terceira dimensão. Quando nós conseguimos estabilizar a terceira dimensão na Terra e construir uma realidade aqui que dê ao planeta uma consistência estável, então a gente pode passar a viver só na quarta e quinta dimensão. Vai ser o grande salto quântico que a gente vai ter é esse, viver noutra dimensão.
sem precisar descer, ou pelo menos descer tanto, ou ficar ancorado na terceira dimensão. Esse é o nosso futuro, gente. Disso que se trata. Então, o que para nós hoje seria, entre aspas, um avatar, no futuro vai ser o nosso piso de realizações. É outra dimensão. Então, não é a gente seria avatar aquele que vem, não está preso aqui, vai embora. Mas nós estamos ancorados aqui, cheio de karma, de dívida para pagar. Não é tão fácil ser avatar, não, gente. A gente trabalha para se libertar, quitar nossas dívidas ainda. Espírito devedor é complicado. Ok? Sim, sim. Um minutinho só, Ronaldo. É que a pergunta veio com quem são os avatares e onde eles estão. Eu não saberia especificar exatamente hoje quem são os avatares que estão encarnados. Eu não teria essa resposta. Se Jesus estivesse aqui, com certeza seria um Sai Baba, foi um avatar. Deve ter outros avatares, mas precisa ver que tipo de avatar nós estamos falando. Pense bem, um extraterrestre, um ser de outro planeta, muito evoluído, muito inteligente, que reencarna aqui, a gente poderia chamar de avatar, né? Um desses caras que fizeram a internet, esses caras que levaram a humanidade para um outro patamar, essa turma, tudo, a gente podia considerar avatar, com certeza. Né? O Bill Gates e outros aí, toda essa turma dessa geração, a gente poderia considerar avatar, mas são avatares deste universo. Gente de planetas mais evoluídos que se dispuseram a encarnar aqui para alavancar o nosso progresso. Muito bem, são avatares, nesse sentido são. Mas quando a gente fala uma expressão avatárica, normalmente a gente considera seres de outros universos, que vêm aqui introduzir na nossa atmosfera, no nosso clima mental, os sonhos de uma outra realidade, de um outro universo. É aí que a gente sonha, eu quero voar, eu quero estar não sei aonde. Então o espírito divaga, ele vai embora, você se projeta para fora de tudo isso aqui, de todas essas dimensões desse universo. Você ultrapassa as 10 dimensões. Então, um avatar tem o dom de nos levar para fora dessa realidade e depois trazer. Então, eu penso em avatar com A maiúsculo, né? Mas considerando, né, outras possibilidades, são avatares todos esses que alavancam o progresso da humanidade para esses novos níveis de vivência que nós estamos adquirindo. Então, aí eu situaria esses grandes tecnólogos aí que estão, né? Não saberia responder mais do que isso nesse momento, né? Então, fico à disposição de vocês. Ok. Eu vou ler a pergunta do Luiz Silva. Depois, Ronaldo, eu peço para o Antônio ler a sua pergunta, tá? Deixa eu ler então. O Luiz Silva pergunta assim: o que passa com esses seres que, todavia, não creem na reencarnação, nem em alma, nem em espírito? Onde ficou sua evolução? Não entendi essa pergunta. Como é? Vou ler de novo. Deixa eu achar aqui. O que se passa com os seres que, todavia, não creem na reencarnação, não creem em alma, nem em espírito? Onde ficou sua evolução? Olha, as verdades espirituais, elas não nos colocam
em patamar de superioridade moral. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é vivência. Então, por essa ótica, mesmo uma pessoa materialista, que não acredita em reencarnação, não acredita na existência do espírito, não acredita, mas ela constrói uma obra benemérita, ela cumpriu o papel dela. Ela é uma pessoa, do ponto de vista da espiritualidade, é um completista, é uma criatura realizada. Vou dar um exemplo para vocês, vindo bem no chão na nossa prática aqui. Uma vez lá em Uberaba, na casa do Chico, estávamos em trabalho, e apareceu lá uma senhora espírita, e ela dizia o seguinte: olha, meu marido é um homem bom, e ele era dono de uma empresa. Ele tinha uma empresa e dava emprego para mais de 1.000 funcionários. Mas a mulher vivia apoquentando a cabeça dele, atormentando o cara para ele ser o espírita. Aí ela foi no Chico: Chico, eu não consigo fazer meu marido acreditar na existência do espírito, da alma, da reencarnação, todas essas coisas maravilhosas que a gente aprende na doutrina. Eu não consigo passar para ele, não acredita em nada disso. Então, como é que eu faço para ele acreditar nessas coisas? Olha a questão que ela colocou. Aí o Chico falou para ela: minha irmã, quem está errado é você. O seu marido, do ponto de vista dos espíritos, está fazendo a coisa certa. Ele está sendo uma criatura altruísta, generosa, está dando vida para muita gente, está dando oportunidade de trabalho, de realização para muita gente. E você, com todo esse conhecimento, está fazendo o quê? Está querendo tirá-lo do trabalho que ele faz muito bem para ficar discutindo essas coisas que para você, você agora acredita? Então não basta saber. Essas coisas são boas, mas elas são boas para nós, espíritos recalcitrantes, endurecidos, espíritos que sempre fomos materialistas e maus, e agora estamos despertando a nossa espiritualidade para perceber algo mais e fazer algo diferente e melhor. Então é bom para nós. Mas tem muita gente que é ateu, graças a Deus, que faz muito melhor do que nós. E a gente tem que respeitar. Vai perguntar para o Bill Gates, para outros caras aí, aquele que morreu, se eles acreditavam em reencarnação, em vida espiritual. Não fazia a mínima diferença para eles. Né? O que importava para eles é produzir o máximo de bem-estar e melhora para a sociedade. Muito mais valiosos do ponto de vista do progresso do que a pessoa que acredita em tudo isso e não faz nada. Percebe? Então, essa é a resposta que eu recebi do Chico e passo para os amigos. Ninguém tem o direito de tirar o outro do seu trabalho, da sua obra. Nós é que, se já temos esse conhecimento, temos mais responsabilidade de fazer mais e melhor. É um problema para nós. Então, querer que mais gente pense igual a nós não afeta nada se não for para melhorar, se não for para progredir. Então, pensemos nisso, isso é para nossa reflexão. Né? Nós não temos o direito de exigir que os outros pensem como nós, mas se nós não produzirmos mais e melhor do que as pessoas que pensam diferente, quem está atrasado somos nós, com tudo que nós sabemos. É muito complicada essa questão, né? Mas espero que sirva para a reflexão dos amigos, né? Ok? Ok, o Antônio vai falar. Beleza. Boa noite a todos. Vou fazer a pergunta do Ronaldo. Ele pede aqui, ele está com problema no microfone. A questão do karma. Se cada erro que fazemos temos que pagar, olho por olho, a dívida sempre vai aumentar? Não funciona assim. Veja bem, o karma, o que nós chamamos de karma, é
o montante, o acervo de todos os nossos erros. Então vamos ilustrar isso como se nós tivéssemos uma ficha, uma conta, uma contabilidade no nosso espírito, na nossa consciência. Então, eu fui um imperador, um rei, sei lá o quê, fiz um monte de besteira, matei muita gente e tal, papapá. Eu tenho um karma. Agora, qual é a culpa, a responsabilidade que eu tenho nesse karma? Eu fiz isso por uma força de uma autoridade que eu estava exercendo e não podia fazer diferente? Eu fiz isso porque eu gosto de ver os outros sofrerem, de ter prazer em massacrar, em castigar, em fazer o mal? Então, esse karma, ele tem um peso na conta da gente conforme o grau de maldade que nós impomos, a crueldade que está agregada a isso, né? Então, aí vem aquela questão. O Criador lá atrás disse que a gente tem que pagar dente por dente. A lei é essa. Foi ele que estabeleceu. Olho por olho, dente por dente. Só que, de acordo com a intenção do mal que nós fizemos, a maldade agregada ao nosso karma, se nós não fizemos as coisas por crueldade, foi apenas por uma imposição histórica do momento que a gente viveu, a gente tem esse karma, mas a gente vai pagando ele paulatinamente ao longo das várias vidas, em suaves prestações, até quitar essa dívida. Ou fazendo os atos beneméritos de grande alcance que quitam essa dívida, né? O que não quita uma dívida, e que a gente aí é um karma negativo, é quando a gente sofre e não faz nada. O sofrimento não salva ninguém, não redime ninguém, não tira a culpa de ninguém. O sofrimento é apenas um aviso de que nós fizemos caca. É só isso. Aí a gente tem que despertar, perceber o mal que a gente fez e começar a trabalhar para resolvê-lo, né? Não precisa pagar tudo de uma vez. A gente tem que pagar a dívida toda. Todo dente que a gente tirou vai pagar, mas não precisa ser dente por dente. Você vai tirando lasquinha ao longo de muitas vidas, você quita. Ou um ato altruísta que compense o mal que você fez. Aí você elimina o karma. Muitos de nós que nos espiritualizamos, quitamos grandes dívidas sem pagar exatamente o mal que a gente fez. A gente vai pagando aos poucos. Vou ilustrar com uma historinha do Chico, se me permitirem. O Chico estava contando para nós, tratando desse assunto do karma, estava contando para nós a história de um senhor de escravos no Nordeste brasileiro, no século XIX, e teve um escravo lá que desobedeceu a ordem dele, e ele, para dar um exemplo para os outros, que ninguém podia contestar a autoridade do dono da fazenda, como castigo, mandou moer o braço do escravo no moinho de cana. Tirou o braço do escravo no moinho. Um horror. Adquiriu um karma terrível. Esse cara, depois de muito tempo, né, reencarnou no Brasil mesmo, em São Paulo. O Chico disse que é uma história verídica, né? E esse cara foi trabalhar como metalúrgico numa indústria e ele se tornou espírita, né? Adquiriu consciência de responsabilidade e começou a trabalhar, além de ser metalúrgico, ele começou a trabalhar num centro espírita, dando passe, servindo comida para os indigentes, fazendo trabalhos de caridade e foi fazendo o bem que ele pôde fazer, do jeito que dava para ele fazer nas horas vagas, sem perder a responsabilidade com o trabalho dele na indústria. Aí entra uma questão importante. O trabalho espiritual, na quitação de karma, não desobriga ninguém do trabalho atual, da responsabilidade que ele tem, dos compromissos que ele já assumiu. São duas coisas paralelas. A gente precisa ter consciência disso. Por isso que pessoa que se torna espírita não pode usar o trabalho espiritual como meio de vida.
Ele tem que ter a responsabilidade pela vida dele atual e nas horas vagas, no tempo que sobrar, então ele trabalha espiritualmente para pagar karma, o karma passado dele, né? Então, esse metalúrgico, ele se tornou espírita, um bom trabalhador, era respeitado por todo mundo, muito querido, porque era uma pessoa boa e fazia o seu trabalho com muita eficiência, com muita eficácia, sem problema, não criava problema. Bom, uma vida de muita responsabilidade e bom trabalhador. Só que um dia ele estava na fábrica e a prensa caiu e esmagou o dedo dele. Não é o Lula, não. É outro cara. Esmagou o dedo dele, ele perdeu o dedo. Foi para o hospital, tal, teve que seccionar o dedo, tal, e ficou muito triste. Os próprios colegas dele de trabalho na indústria, poxa, o cara é tão bacana, o cara é tão bom, por que, que a vida é tão injusta com as pessoas boas? Por que, que isso foi acontecer logo com ele? Tem tanta gente ruim aqui que devia perder a mão, não acontece nada. O cara lá que é bonzinho, que é bacana, que trabalha direitinho e tal, acontece isso com ele. Como se explica isso? Onde é a lógica disso? Onde está Deus que permite uma coisa dessas? Com um cara tão bom. E ele ficou muito triste, muito amuado. À noite ele foi para o centro e não quis participar dos trabalhos, ficou lá atrás, sentado, triste, choramingando, estava arrasado, né? Sem entender por que, que isso aconteceu com ele. Aí, lá pelas tantas, um espírito que dava comunicação no centro se incorporou no médium e chamou ele pelo nome. Olha, fulano, não fica triste. Você não devia lamentar, você tem que agradecer, porque você só perdeu o dedo. Pelas leis kármicas da sua vida, hoje era para você perder o braço. Porque lá no passado você tirou o braço de um escravo de uma forma trágica e cruel. Mas como você fez tantos gestos bons de amorosidade, de caridade, de benefício para os outros, hoje, em vez de você perder o braço, era para você ter perdido o braço. Hoje, em vez de você perder o braço, você perdeu um dedo. É uma vitória. Você compensou a maldade que você fez com pequeninos gestos de bondade que se acumularam e eliminaram a 99% do seu karma. Então, essa experiência com o Chico. E é assim que a coisa funciona, né? A gente vai pagando isso em suaves prestações. Ah, mas vocês vão dizer, mas e o karma? Se eu tenho um karma cruel, vai desabar tudo na minha cabeça de repente? Eu preciso ter medo de que tudo o mal que eu fiz no passado caia de uma vez sobre mim? Não, não. A resposta que o Chico deu para essa questão. O homem, por mais débitos que ele tenha, por mais cruel que ele tenha sido, se ele se decide a fazer o bem, se ele começa a trabalhar no bem, se ele começa a ajudar os outros, fazer o bem, todo o bem que ele puder, existe uma lei celestial do Pai Celestial que é superior à lei do karma. E essa lei celestial diz o seguinte: enquanto o trabalhador do bem estiver fazendo o bem, reza essa lei que o mal fica suspenso. Não pode cair sobre ele. No dia que ele parar de fazer o bem, todo o bem que ele fez é debitado dessa conta. É assim que funciona. Então, não sei se respondi a pergunta do Ronaldo, mas é essa resposta que eu questionei também com o Chico e tive essa resposta. Estou dando a resposta que o Chico deu. Então, eu vou ler. Você conseguiu ler aí? O Ronaldo escreveu gratidão. Tá, obrigado, Ronaldo. Muito bom. E o Luiz Silva também respondeu graças, né, pela resposta anterior dele, pela pergunta dele. Vou ler a pergunta do Paulo Rogério. Tempo, qual a diferença entre eterno e imortal? Muito bom.
A gente considera eterno o que não tem começo e não tem fim. Ele existe desde sempre e vai existir sempre. Por essa ótica, o Pai Celestial, aquele que criou os nossos espíritos, não o Criador material que criou o mundo, os nossos corpos. O Pai Celestial, Criador dos nossos espíritos, é um ser eterno. É uma realidade eterna, existe antes de nós existirmos e continua existindo depois que deixarmos de existir. Ele é eterno. Imortal é a criatura que foi criada. O espírito, uma vez criado, estamos falando de espírito aqui, não estamos falando de corpo nem de mundo, nada de matéria aí. Estamos falando daquela partícula do Pai Celeste que ele ofertou para o mundo. Então, nosso espírito, que é filho do Pai Celeste, espiritualmente somos todos filhos do mesmo Pai. O nosso espírito, uma vez criado, ele se torna imortal. Mas ele foi criado em algum momento. Ele partiu do ponto zero para evoluir, até se tornar Deus, até ser co-criador. Quando é que um espírito se torna co-criador? Quando ele se religa ao Pai que o criou. Mas é o Pai Celeste, é o Pai espiritual. Quando nós alinhamos o nosso espírito com o Criador espiritual, então nós somos outorgados a sermos criadores. Mas no momento da criação, nós somos lançados no cosmos, como partículas de Deus, como partículas do Pai Celeste, para começar a nossa aventura do zero, da ignorância e da simplicidade, e começarmos a evoluir nos mundos que já estão prontos. E dessa evolução nós vamos adquirindo recursos, faculdades evolutivas e tudo mais, até que o nosso espírito desperte a sua consciência e seja unificado ao Pai. No momento em que o nosso espírito, como fez o Buda, se ilumina, ou seja, o que é a iluminação? É quando o espírito se funde com o Pai Celeste, quando ele se torna um com o Pai. Aí ele se integra ao poder criador, então ele se torna um avatar, um Deus, um criador. E ele está fora da realidade física. Ele comanda um ego, um corpo físico, um ser nessa dimensão do mundo existencial. Mas o seu espírito já é unificado ao Pai. Então ele é um ser criador com poder criador. Nós estamos a caminho disso. À medida que a nossa consciência for despertando, percebendo o universo, a criação errada que não deu certo, que a gente cumpriu o nosso papel nessa criação, e o nosso espírito voltar para o nosso universo de origem, e aí nossos espíritos já com a sabedoria, com a consciência espiritual, se unificando ao Pai Celeste, então nós nos tornamos deuses, como Jesus falou. Por que Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim? Porque o universo que existia antes desse universo existir é o universo onde Jesus viveu, de onde ele vem, é outro universo. Não é o mesmo universo. Esse universo que nós estamos foi criado por esse ser chamado Javé, Jeová, Alá, Brahma, seja lá o que for. Esse universo é equivocado que surgiu da criação. Mas Jesus e os seres do seu universo pertencem a um outro, fizeram a sua evolução em outro universo, é outra realidade. Mas Jesus desceu a esse universo, mergulhou nesse universo do Javé para ajudá-lo. E muitos de nós viemos juntos com Jesus para ajudá-los. Nesse sentido, seríamos todos avatares. Só que nessa de vir ajudar, muitos de nós caímos, nos comprometemos com a obra de Jeová. E aqui ficamos presos, ancorados nesses limites mais inferiores da matéria. Aí a gente tem que libertar o espírito disso, crescer, desenvolver, adquirir consciência espiritual, subir, tá, até merecer voltar para o nosso universo de origem.
Mas até lá a gente tem que consertar tudo de errado que nós fizemos aqui. E foi muita coisa. Então, nós temos uma longa história de passado existencial aqui e ainda temos séculos sem fim pela frente. Mas com consciência vai ser muito mais rápido, né? Com o entendimento da coisa a gente já não erra tanto. Ok? Pode perguntar. Posso perguntar? Eu tenho uma pergunta aqui da Elane Regia. Na realidade, ela fez duas perguntas, mas elas podem ser encaixadas. Eu vou encaixar, fazer uma pergunta. Tem como adiantar ou retardar uma encarnação? E se esse adiantamento ou retardamento não é feito por nós, mas no mundo espiritual? Eu acho que sim. Eu vou tomar por base muitos médiuns. Né? Veja bem, eu conheci dezenas de médiuns nessa vida. E às vezes a gente via médiuns que trabalhavam, faziam, papapá, mas de repente você percebia que ele estava abusando da vaidade, do orgulho, do materialismo, de ganhar dinheiro com a coisa, de abusar de mulheres que confiavam nele, e tarará, tarará, e de repente desencarnava. Vi vários desencarnarem antes da hora, na minha ótica, né? Porque eram médiuns bons, mas com uma vida moral desequilibrada, acabaram tendo sustado a sua mediunidade e até a sua vida. Então, nesse sentido, dá para encurtar uma reencarnação. São reencarnações que se encurtam. Né? Mas a gente viu também muita gente que deveria ter cumprido uma certa missão, mas foi além. Fez o que tinha que fazer no tempo antes do tempo, tinha mais tempo de vida, e em função de ter aprendido muito e trabalhado muito e se proposto a fazer mais, ganha uma moratória de tempo para viver um tempo maior de sua vida, para ser aproveitado pelas esferas superiores em trabalhos de mais responsabilidade. Por exemplo, passar a experiência adquirida para frente. Então, nesse sentido, a pessoa ganha uma moratória, ganha uma extensão da sua vida, porque ela pode deixar um benefício para quem eventualmente se interesse por apreciar os valores que a pessoa está deixando como legado. Então, a resposta é sim, é possível sim, mas não é a regra geral. Eu tenho a impressão que a maioria da humanidade leva uma vida muito, muito regulada pelas necessidades imediatas, põe todas as suas energias para comer, dormir, vestir, com quem vai dormir, se não vai dormir, sabe? A gente passa a vida muito, muito focado no hoje, no que está fazendo agora, nas necessidades imediatas, e perde essa consciência cósmica que nós estamos todos procurando ter, que a Helena abriu para nós um canal para discutir essas questões. Então, essa é a diferença. Né? Então, eu creio que nessas pessoas comuns, entre aspas, essa questão de moratória ou encurtamento, eu tenho a impressão que os espíritos não se atêm muito, não se preocupam muito com isso. A pessoa vive com o livre-arbítrio dela, ganhando seus karmas ou pagando dívidas e não acrescenta muito. Né? Mas a minha impressão é que moratória sempre se alcança como mérito de bom trabalho. Encurtamento, às vezes, é para poupar a pessoa de dores maiores. Eu já vi mãe lá no Chico que perdeu um filho jovem. E elas batiam lá, Chico, loucas, desesperadas. Né? Perdi meu filho com 20 e poucos anos, jogando basquete, caiu na quadra desmaiado, morreu, bateu o crânio no chão, morreu. Como se explica isso? Como é que uma criatura, né, com tanto potencial, com tanta coisa por fazer na vida, morre tão jovem?
né? Aí o Chico ia ouvir os espíritos, naturalmente, e trazia a resposta. Olha, seu filho ia aos, digamos, 26 anos, 25 anos, alguns anos depois, ia passar por um processo de paraplegia, ia ficar paraplégico, ia sugar todo o dinheiro da família, ia criar um problemão para toda a família, destruir toda a riqueza, o trabalho da família. Então, o próprio espírito escolheu encurtar a vida, morrer antes, para não ter que dar esse trabalho para a família. Então, foi uma decisão tomada junto com o plano espiritual, no sentido de morrer antes de que a tragédia esperada, que estava no karma dele, se consumasse. Tem coisas assim nessa história. É uma complexidade muito grande essa questão da existencial nossa, né? Então, muitas coisas que a gente não encontra resposta assim no vis-a-vis, os espíritos vêm e esclarecem, né? Então, muitas mães que perderam filhos jovens encontraram esse tipo de resposta lá no Chico. E eram os próprios filhos dando essas respostas. Olha, mãe, isso estava no meu karma, isso estava na minha dívida, foi melhor assim, ia ser pior se eu ficasse. Se eu vivesse, ia acontecer isso, ia ser muito pior. Eu preferi, eu escolhi essa solução, estou satisfeito, me redimi, estou salvo. E aí vai por aí afora. A coisa é muito séria. Então a gente nunca deve se surpreender com o que possa acontecer com a gente. A gente tem que estar preparado para tudo, porque muita coisa que a gente acha trágica, na realidade, está nos poupando de outros problemas. E muita coisa que a gente acha que é um tremendo problema é apenas um desafio que a gente tem que superar. E vamos em frente. É assim que funciona. Certo. Bom, eu vou pedir desculpa para o pessoal que tem mais do que uma pergunta. Eu vou ler uma pergunta de cada pessoa por causa do tempo. O Paulo Faber pergunta: o entendimento que eu tenho hoje é de que as diversas tradições falam coisas muito semelhantes com diferentes palavras. Muitas falam em reintegração de formas diferentes. Alfredo, o que o senhor pode nos falar sobre essa reintegração? A reintegração que ele fala é do planeta Terra com as outras comunidades cósmicas. Suponho que seja isso. Se for isso, essa reintegração ela está em vias de acontecer, ela está sendo preparada, né? À medida que nós formos aceitando a realidade extraterrestre, a gente já não achar mais essas naves que ficam circulando a Terra como objetos não identificados, mas nos formos nos familiarizando com eles, até mesmo buscando contato, a proximidade, etc., eles vão nos ajudando a romper esse casulo, esse isolamento que a Terra ficou. Pensemos assim, a Terra já foi interligada com os outros mundos. O problema é que quando vieram para cá espíritos complicados da rebelião de Lúcifer, que vieram em exílio, quer dizer, vieram para uma prisão, espíritos adoentados que vieram para um hospital, essa prisão hospital foi fechada. Trancou todo mundo aqui dentro, para que eles não pudessem ficar mais contagiando o mundo aí fora com suas loucuras. Então, é a mesma coisa que um indivíduo na sociedade que começa a matar meio mundo tal, e vai preso, fica isolado numa solitária, sem comunicação com ninguém. A Terra, coletivamente, entrou num estágio desse que agora está se libertando, né? À medida que os prisioneiros, digamos assim, recalcitrantes, os doentes compulsivos que não querem mudar, vão sendo levados para outros mundos que vão se tornar as novas prisões deles, aqui na Terra vão ficando espíritos que já merecem a convivência com outros mundos, com outros seres. Então essa prisão, digamos assim, esse hospital,
abre suas portas para o convívio. E isso está acontecendo. A presença dessas naves aqui, desde da Segunda Guerra Mundial, já é o prenúncio desse convívio que nós vamos ter com outros seres. E isso, em algum momento, vai se tornar oficial. Por enquanto, é tudo preparo, preparo e mais preparo. Para a gente ir absorvendo informações, nos educando para aceitar vidas diferentes das nossas, compreender que nós somos seres muito atrasados do ponto de vista evolutivo, porque somos seres tridimensionais e eles já estão na quarta, quinta dimensão. À medida que for compreendendo essas realidades existenciais, a gente vai se preparando para viver nas esferas deles. E daqui a pouco isso se rompe, se abre, e mesmo nós estando aqui embaixo, no subsolo da realidade espiritual, nós já vamos ter contatos, vamos ter convivência com eles. Com certeza, isso está muito próximo. Isso pode demorar 10, 20, 30, 50 anos, sei lá, mas está tão evidente, tão eminente, que a qualquer hora isso acontece. A gente tem que se preparar. A única coisa que tem que fazer é estar preparado para isso. Só. Para não ser pego de calça curta fazendo besteira. Na hora que chegar esse contato, a gente tem que estar disponível para conversar, para aceitar, para abrir diálogo, ser fraterno, acolhedor e saber respeitar os outros e se fazer também compreendido, né? Tentar aprender a linguagem deles para conversar com eles. Tem muita coisa a ser feita. Mas é o que vem por aí, é isso, exatamente isso. A gente já esgotou tudo que podia aprender na Terra, gente. Esgotou. Nós temos que partir para uma outra coisa nova, diferente. Construir sociedades que se desmancham, que desabam, que acabam. A gente já encerrou esse ciclo. A gente tem que partir para uma realidade mais permanente. A gente tem notícia de seres que moram em mundos superiores que vivem 1000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. É outra história. Então, um espírito que vive num corpo 2.000, 3.000 anos, imagina o aprendizado intelectual dessa criatura. Fenomenal. É mágico. Não tem que ficar recapitulando como nós, toda a reencarnação, começar tudo de novo. Você vai numa linha reta de evolução permanente. É maravilhoso. Mas, apesar de tudo, nós temos algo que eles não têm, que é essa capacidade de amar incondicionalmente, sem interesse, sem cobrar nada em troca, essa radiação amorosa que a gente está aprendendo a desenvolver, ela é inédita. Ela é fruto da semeadura de Jesus. Nós aprendemos com ele a amar incondicionalmente. 2.000 anos e a gente ainda não faz direito, mas a gente está se esforçando. Uma hora a gente abre o espírito de uma vez, ele se desintegra dessa realidade e a gente explode de amor pela vida, pelo universo, é um êxtase sem fim. E aí a vida é outra realidade. Certo, eu vou Ok? ler. Sim. Bom, vou deixar algumas perguntas, mas vou tentar ler uma de cada pessoa. A Sueli Casarim, ela pergunta: como Chico Xavier explicava a existência de Javé? Ó, eu achei. Deixa eu ver se meu celular está aqui. Foi boa pergunta, viu, Sueli? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu fotografei do próprio Evangelho. Será que... Não está aqui, pera lá. Nossa, eu sou tão ruim para lidar com isso aqui que vocês não fazem... Ah, tá aqui, peraí. Olha aqui. O João Evangelista,
para nós que convivemos com o Chico, temos convicção de que o Chico é reencarnação de João Evangelista. Então, isso faz parte do nosso acervo de revelações, digamos assim, e eu sou partidário disso, embora isso seja controvertido para muita gente. Muitos espíritas juram de pé junto que não, etc., mas pelo que eu vivi com ele, quase 40 anos, esporadicamente, mas sempre convivendo lá com ele, eu aprendi que ele sabia o Evangelho de João, principalmente, mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Quer dizer, era a reprodução viva dele. Então, na minha ótica, pelo que eu imagino, não tenho dúvida, né? Então, vocês vão encontrar no Evangelho de João, no capítulo 8, a fotografia de uma Bíblia. No item 43. Jesus falando, o João transcrevendo. Por que vós não podeis entender minha linguagem? Jesus falando para os apóstolos. Para os fariseus, aliás. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao pai de vocês, que é o diabo. O criador de vocês é o próprio demônio. Está no Evangelho, não estou inventando nada. E quereis realizar os desejos de vosso pai. O pai criador, que é Javé. Ele está falando de Javé. Né? Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Porque Jesus, ele falava de um Pai celeste. E os fariseus falavam de Javé e Jesus falava, o pai de vocês é falso, é mentiroso, é um assassino. Não estou inventando isso, gente. Está no Evangelho. E o Chico Xavier, ele sempre falou para nós o seguinte, olha, gente, Jesus, quando veio aqui, ele falou coisas relativas aos nossos espíritos. Compreendam bem isso. Os sermões de Jesus, as coisas que Jesus falou, nunca foram endereçadas para a nossa realização no mundo material. Ele sempre falou para despertar o nosso espírito para o reino dos céus. Ele dizia, ide pregai falando do reino dos céus, porque esse é o verdadeiro reino. Não é o que vocês vivem. Esse reino que vocês vivem é o reino do demônio, é o reino do mal, é o reino criado por um ser inferior. E o Chico repetia isso para nós. Creiam ou não, acreditem ou não. Não posso ser desonesto e fingir que não sabia isso. Isso é verdade. Então, estou sendo coerente com o que eu acredito, com o que eu acho que é o certo, é que realmente esse Big Bang que estourou, ele foi um erro de cálculo do Javé. Vejam bem, ele não é mal como criador. Ele se tornou mal aqui, assassino, etc., pela necessidade de controlar as humanidades que foram surgindo. Então ele impunha suas religiões autoritárias, dominadoras, impositivas, e controlava as humanidades em vários mundos, em vários planetas, através da religião que ele impunha, como Deus que ele é. E aqueles que não acreditavam nele, ele mandava matar, ele era assassino. Mas, qual é a grande mentira que o Javé contou para todas as humanidades do universo? É que eu sou o único Deus, não existe ninguém além de mim. Não pode acreditar em outros deuses. É eu que mando em tudo, eu comando tudo, eu criei isso aqui, vocês têm que ter medo de mim, têm que me obedecer, e aquele que não obedece eu castigo. Primeiro mandamento da lei dele. Então ele é um Deus
doente dessa ótica, porque ele não é o único Deus. Mas ele mente, ele fala que é. Então, tudo que as outras divindades, avatares fazem, ele plageia, ele toma para si. Não, fui eu que fiz. E é mentira. Percebem? Então, Jesus veio para nos ajudar, para escrever, não, esse me enganou, mandou crucificá-lo. Quem crucificou Jesus foi Javé, foi o Deus dos judeus. Usou o sinédrio, as autoridades, etc., mas a ordem partiu dele. Tá? Então, é complicado. Essa história é muito complicada. E nós todos que vivemos neste universo e somos filhos do Pai Celestial, nossos espíritos vieram direto do Pai Celestial, nós viemos fazer um favor para esse Deus. Nós viemos aqui para ajudá-lo a consertar sua obra equivocada. Mas ele não entende isso. Ele espera a gente agir, espera a gente fazer. Se for do agrado dele, ele diz que é dele, foi ele que fez. Se o que a gente faz desagrada a ele, isso não é meu, tira pela raiz, manda matar. Então nós temos que ser todos criaturas meio, não hipócritas, mas criaturas que temos que ter uma prudência muito grande, conforme Jesus falou. Sejam prudentes, como as serpentes, mansos como a pomba, porque Deus é bravo. Sejam cordatos, amigáveis, tal. Faça o que for possível, mas sejam prudentes. Né? Não se comprometam com ele. Ele é o demônio. É meio louco isso, gente. Mas até onde eu posso chegar é aqui. Então, aí as perguntas é que a gente pode aprofundar, mas o assunto é muito sério. Muito sério. É todo o problema causal do sofrimento humano está aí, está no próprio Criador. Porque ele é doente, nós temos o DNA dele e nós adoecemos. Todos nós temos o vírus do câncer, que é dele, não é nosso. Nós pegamos dele, contagiados por ele, desde a criação. O que a gente chama de pecado original não vem de Adão e Eva, vem do Criador. É louco isso, muito louco. Adão e Eva, eles despertaram espiritualmente e enfrentaram o Criador. Eu quero saber a verdade. Eles foram atrás da verdade, descobriram que são espíritos, e o Criador mandou puni-los. Sai do Éden, sai da minha casa. Aqui não vem gente que sabe mais do que eu. Foi isso que aconteceu. Então, e mesmo assim ele diz que ele que criou Adão e Eva. E não é, né? Adão e Eva é criação avatárica, de fora. Certo, certo. Bom, espero que a gente ainda faça algum vídeo mais aprofundado sobre a criação para você falar. É um Mas, assunto. uhum, Nos livros que eu publiquei, eu conto essa história, mas é muito louco, né? Aí, se alguém quiser, eu fiz uma edição pequena, porque esses livros não vendem, gente. Isso aí não tem quem compre, porque é só meia dúzia de louco como nós aqui que se interessa por essas coisas. Isso é um assunto muito doido. Mas eu acabei escrevendo. Então, se alguém quiser, me manda e-mail e eu mando pelo correio, né? E aí, quem sabe, despertem outras questões, talvez mais interessantes, a respeito da criação. certo. É, eu vou ler a última pergunta de hoje. Vai sobrar Tá, muitas, mas é por causa do horário, né? claro. Você participou do Hangout do Batista, né? E o Sim. Souza Marinho, ele está falando assim: durante a noite de ontem, trabalhei muito e participei de muitas tarefas, sempre utilizando a habilitação. O mestre que me dirigia me disse que não estamos muito longe disso. O que você acha? Concordo.
concordo. Já tem muita gente fazendo viagem astral, às vezes não recobra na memória física. O cérebro físico nosso é uma caixa complicada. Ela funciona, mas é que nem um hardware. Se o software não tiver atualizado, ela não lembra nada. Então, lembrar das coisas dentro do corpo físico é muito complicado. Mas as pessoas que têm um espírito desperto, uma mediunidade solta, leve, desenvolvida, elas lembram tudo o que acontece no plano astral, e é comum. Hoje em dia, sair do corpo durante o sono, ir em algumas naves, aprender, fazer curso, levado às vezes por naves para outros mundos, para estudar novas ciências, novos conhecimentos, isso é corriqueiro hoje para a pessoa espiritualizada. Muitos de nós estamos tendo uma convivência cósmica fantástica, apesar, a despeito de nem sempre lembrar disso quando está no corpo físico. Porque a cachola nossa é limitadora demais da nossa memória espiritual. Ela foi feita para apagar a memória. Então a gente não lembra. Mas muitos de nós, todos que estão aqui, com certeza já têm um aprendizado muito adiantado, feito em outros orbes, em outros mundos, com outros amigos espirituais avançados. Com certeza, a gente já está sendo preparado para essa convivência. E vai ser feito pelas pessoas despertas, não é por qualquer um. Né? No Apocalipse fala que os escolhidos, 144, é tudo simbólico aquilo, né? Eles tinham um sinal na testa, né? Enquanto que os maus têm um sinal nas mãos. Né? Aí, uma vez fui conversar com o Chico, Chico, você sabe alguma coisa dessa história? Ele falou, o sinal na testa é a vidência. E o sinal das mãos é a pessoa que ainda é homus faber, que só sabe trabalhar com a mão. Durmo com esse barulho. Percebe? Então é assim, aqueles que têm a mediunidade desenvolvida e praticam o bem, se desenvolvem nas suas faculdades amorosamente, vão ser os primeiros a serem contatados. Quando o contato descer ao mundo tridimensional, porque os contatos hoje são muito intensos na quinta dimensão. Isso já está feito. A Terra já está integrada, a comunidade cósmica na sua quinta dimensão, quer dizer, do plano espiritual para cima. Aqui embaixo é que a coisa está complicada, porque aqui embaixo é a obra do Javé só. E ele não permitiu nada até pouco tempo. Agora que ele não tem mais força e está soltando a gente. Então a gente mesmo vai se libertando e vai descobrindo o nosso caminho. Porque o Javé já não atua mais. Ele esgotou todas as suas forças, tentando controlar o universo e matou muita gente, fez o diabo, mas não conseguiu. Então ele entregou os pontos. E Jesus, que veio de outro universo para ajudá-lo, é que está assumindo, junto com a comunidade de seres que vieram com ele de fora, para fazer esse favor para o Javé, de ajudar ele a controlar a sua obra, a dar um fim útil para essa obra toda, a dar um destino para o universo. É isso que nós viemos fazer aqui. Certo. Olha, Narras, eu vou fazer só mais uma pergunta para não sobrar só uma pessoa sem, sem resposta. É o Paulo Jacilque. Ele pergunta assim: por que Jesus disse, faça de dois um e não provará a morte? Faça de dois um e não provará a morte. De onde ele tirou isso? Olha, eu não sei. Eu não me lembro de ter lido isso em algum lugar. O que a gente lembra do Paulo é que o Paulo era era muito moralista, né?
Então, ele dizia que quando um casal se une, é para sempre, e vivem, se tornam uma só carne, né? Como uma maneira de alegórica de dizer que o casamento é uma coisa muito profunda, muito intensa, que ligam duas almas de tal modo que elas se tornam uma, como se fossem uma só. Mas isso é alegórico, né? Nenhum espírito perde a sua individualidade. Por mais que você se apaixone por outra pessoa, você pode esquecer de si mesmo, né? Você ama tanto o outro que você não lembra que existe. Seu espírito até larga você, vai embora, porque sabe que seu ego não vai se sair dessa situação tão fácil. A pessoa apaixonada fica cega espiritualmente falando. Então, entre aspas, aparentemente ela perde a individualidade dela, porque o espírito cai fora, fica só o ego. E dois egos apaixonados são dois cegos, como se fosse uma pessoa só. Nossa. Viva. O Paulo colocou aqui Atos de João. Atos de João. Atos de João. Olha, eu preciso consultar essa fonte dele. Eu não me lembro de ter lido. Eu lembro disso no Paulo, numa das epístolas dele, que ele fala do casamento. Não sei se é dos Coríntios ou outra. Agora, a do João, eu não estou lembrado. Não lembro que o João tenha dito isso. O João Evangelista, o evangelho dele era muito voltado para o lado espiritual, para as coisas do espírito, porque ele foi o espírito que melhor entendeu Jesus, né? Foi o apóstolo preferido dele. Agora, somar dois espíritos para ser um só, nunca ouvi de nenhuma das fontes, e eu conheci digamos, as melhores, eu estudei as melhores fontes que existem de espiritualidade, convivi com o Chico, convivi com outros maravilhosos aí. Nenhum deles nunca disse que haveria uma fusão de alma. Isso, para mim, é alegórico. A questão de perder a individualidade é aquilo que nós falamos antes. É quando você se funde com o Pai Celeste. Você e o Pai se tornam um, quer dizer, você volta à sua origem espiritual. Mas mesmo assim não perde a individualidade. Agora, nunca ouvi falar de juntar dois para virar um, então, no fundo, todos somariam para ser um. Não é assim. A gente se funde, cada um de nós, no seu tempo, na sua experiência, na sua vivência, na sua evolução, cada um, no seu tempo, se funde com o Pai espiritual. É outra coisa, é o nirvana, é encontrar a unificação, por isso que se chama religião, religar ao Pai Celeste, né? Nesse sentido, sim. Agora, precisa juntar dois para fazer um, para depois se ligar ao Pai, eu não tenho notícia, não. Bom, ele colocou Precisaria. aqui apócrifos, Ah, mas agora o tempo já foi mesmo, né? Já chegamos muito, avançamos muito, né? um assunto controvertido, mas se eu for pesquisar essa fonte, eu vou tentar entender o que é. É no Evangelho de João, ele falou, né? Mas Apócrifos. realmente eu não lembro dessa passagem. Não lembro. Bom, tem pesquisadores também que trazem, não pesquisadores, né? Pessoas que também trazem revelações diferentes, revelações dos Ah, extraterrestres de fora, que fala que o espírito tem a parte macho e a parte fêmea, né? A parte masculina e a parte feminina, e que seriam os duas dois. partes da mesma laranja. Isso assim, no caso de Jesus, tem a parte feminina dele, a Maria tem a parte masculina dela, são duas partes da mesma laranja, isso conforme as informações dos de fora, né? Uhum. Eu entendo essa questão por uma outra ótica, né? Esse assunto para mim é controverso, há controvérsias.
Mas eu entendo por uma outra ótica, que é assim, o nosso espírito, ele é livre, ele anda fora do nosso corpo. Então ele é que se funde com o Pai. O nosso ego, que é a mente do nosso perispírito, essa mente, enquanto ela não tem um espírito acoplado nela, então ela é suscetível de se subordinar a uma outra entidade. Ele sofre a influência de outro ego. Aparentemente seria uma fusão de duas mentes, mas isso no nível perispiritual. No nível espiritual, não. Então, não sei se isso acrescenta alguma coisa, mas é um assunto controverso, polêmico, acho. é, as almas, na minha ótica, estou falando que eu aprendi. As almas femininas foram criadas femininas. As almas masculinas foram criadas masculinas. Por quê? Porque as masculinas fizeram a sua evolução em mundos desse universo, de Javé. As almas femininas fizeram a sua evolução em universos femininos. Mas tem muitas modalidades, tem universos que só tem almas homossexuais, por incrível que pareça. Então, no campo da sexualidade, essa questão de fundir masculino com feminino, nos universos aí fora tem de tudo, gente, tem muita coisa. Nós vamos ver mais de 5, 6 tipos de sexualidade, de comportamentos sexuais diferentes, né? Então, a coisa não é metade daqui, metade dali. Um ajuda o outro, evidentemente, um suporta o outro, um complementa o outro, nesse sentido de ajudar o progresso do outro, maravilha. Mas no sentido de eu ter uma parte minha fora e eu vou me fundir com ela, isso para mim ainda é novidade. Eu não consigo. De tudo que eu já estudei, eu já tinha ouvido esse tipo de coisa, né? Sobretudo na questão de casamento, tal, de achar alma gêmea, tal. Mas quando nós conversamos sobre isso com o Chico falou: não existe esse negócio de alma gêmea. E isso foi uma liberalidade que o Emmanuel escreveu no livro há 2000 anos, quando ele conheceu a Lívia, eles eram espíritos muito afinados, muito. Então, quando a Lívia foi embora e o Emmanuel ficou, o Públio Lentulus ficou, então ele fez aquela poesia, alma gêmea da minha alma, tal, papapá, papá. Aí nós somos, todo mundo, todos os espíritas foram perguntar para o Chico, né? Chico, que negócio é esse de alma gêmea? Não, o Emmanuel disse que não é assim. Isso foi uma poesia do Emmanuel para mostrar o quanto essas duas almas se amavam. Mas não é que uma é gêmea da outra no sentido de pertencer à outra, né? Porque quando os espíritas leram o livro há 2000 anos e começaram a acreditar nessa questão de alma gêmea, foi um tal de divórcio para todo lado, porque era um tal de achar uma alma gêmea na esquina e largar a mulher, largar o marido, porque tinha achado a alma gêmea. Não é assim, gente. Então, não é, as coisas não são bem assim, né? Isso foi uma poesia do Emmanuel que ele mesmo desmentiu. Leia o livro Consolador, escrito por Emmanuel. Não existem almas gêmeas, existem almas criadas no mesmo instante da criação, no mesmo orgasmo do Criador, do Pai Celestial. Então, tem aquele fluxo de almas. Leiam o livro A Caminho da Luz, onde o Emmanuel conta a fecundação da Terra pela inseminação que os espíritos superiores fizeram aqui e vieram todas aquelas partículas celestiais que seriam os espíritos a evoluir na Terra. Sim, aqueles todos foram criados ao mesmo tempo. Por essa ótica, são gêmeos, mas não perdem a sua individualidade nem se fundem um com o outro. Uma vez que eles são criados, eles são eternamente individuais.
Eu não sei se isso está certo, gente. Isso é o que eu aprendi com essas almas superiores. O Chico passou isso para a gente e isso está nos livros. Então, estudem, pesquisem. É um assunto que é controvertido por questão de interpretação dos próprios espíritas, viu? Mas não creio nessa coisa de eu vou achar minha alma gêmea, eu largo tudo correndo. Mas não tem. Tem espíritos da minha afinidade, da minha família espiritual, que estão no plano espiritual. E eu sinto um vazio na existencial, e acho que muita gente sente isso, esse vazio existencial, porque os nossos espíritos afins não encarnaram junto conosco. A gente encarnou somente com as pessoas complicadas com quem nós temos problemas a resolver. Isso é uma coisa. E daí a gente sente falta daquilo que a gente poeticamente chama de alma gêmea, mas não é, são os nossos espíritos afins, a nossa família espiritual que está lá aguardando a gente se libertar disso aqui. Mas isso não significa que eu vou chegar lá, encontrar minha alma gêmea e juntar com ela. Olha, agora nós somos um só. Não creio nisso. Pode ser verdade, mas eu pessoalmente não acredito. Eu acho que Né? acontece uma confusão, porque achar que a alma gêmea é um par, tipo marido e mulher, namorado. Às vezes a alma gêmea pode ser um filho, um pai, um amigo, não propriamente dito Sim, eu entendo isso. do amor que a gente entende aqui na Terra, né? Sim, mas eu Marido e mulher. não acredito numa fusão de almas. Não acredito. Eu acredito na fusão da nossa alma com a do Pai. Isso eu acredito. Acho que esse é o caminho. Mas que a gente se funde com outra alma. A alma gêmea, nessa ótica, é os espíritos que foram criados ao mesmo tempo, no mesmo universo, na mesma cota existencial. Tudo bem, são todos gêmeos ali, porque nasceram no mesmo instante, no mesmo conjunto de formação deles, no mesmo óvulo, vamos dizer assim. Né? Aí a criação ela é feita por etapas. Conforme o mundo ganha condição de receber os espíritos, então ele é fecundado. Os espíritos são criados ali para aquele mundo. Então são todos irmãos ali. Aí outro mundo adquire condição existencial de vida, a vida é semeada ali. Os espíritos que nasceram nesse mundo são diferentes do ponto de vista de momento da criação dos que foram criados antes. E a criação até hoje está acontecendo. Cada vez que um planeta aí no universo toma forma e condições, a vida é semeada nele, porque é a vida espiritual que é semeada nele que vai elaborar aquele planeta para que ele evolua, para que ele seja benéfico para a vida espiritual, que é a finalidade de tudo que é criado é em benefício do espírito, que é a única coisa que conta no universo. Tudo é feito para o espírito. O universo é uma casa que um criador cria para abrigar os espíritos que vão morar ali. É só isso. E quando uma casa é mal feita e desaba e estoura, explode, então os espíritos que vão para ali, eles vão como engenheiros para arquitetar uma nova estrutura para aquela casa, para que ela seja útil, seja digna, seja. Então vem muitos espíritos juntos. São todos irmãos gêmeos, entre aspas, com a mesma afinidade de trabalho, porque foram criados no mesmo instante. Nesse sentido, cada planeta tem o seu conjunto. E aí, quando ele sai para o cosmos, então um se distancia do outro, fica aquela saudade enorme, então fica procurando a sua alma gêmea, quer dizer, o irmão que ficou no outro lugar. Mas não para fundir, tornar um só, não faz sentido, gente. Nossa individualidade, o acervo de experiência, a bagagem de vivência de cada um é patrimônio da criatura. Ninguém tira, é inalienável. Não dá para fundir com outra pessoa, com outra alma, com outro ser. Funciona assim. Cada um tem o seu patrimônio de conquistas, de esforço pessoal,
de estudo, de aprendizado, de aplicação, de realização, não tem como. Você pode encontrar almas similares, que tenham afinidade, que você troca energia com ela, funde a sua energia com a dela, mas em nenhum momento nenhum dos dois perde a sua individualidade do ponto de vista espiritual. Certo, certo. Bom, você quer fazer algumas colocações, Narras? Quer contar alguma Não, coisa? eu deixo um abraço a todos. Fiquei contente que tem amigos que ainda nos toleram a companhia, né? Agradeço essa paciência conosco e agradeço muito a presença de todos. Estou muito, muito agradecido, muito feliz por essa oportunidade, mais uma, né? Muito obrigado a todos. Um abraço forte. Gratidão profunda, Alfredo Narras. Gratidão profunda a todos vocês. Todos, todos, todos. E eu vou dar um tempinho aqui para... Bom, vai ser o Antônio e o Temos que agradecer ao Tadeu. Antônio, né? Que salvou a nossa pele hoje. O Antônio e o Obrigado. Tadeu podem falar aí suas gratidão ao Narras, despedida, colocações. Ok. Estão me ouvindo? Claro. Alô, obrigado, Narras, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu também quero parabenizar, eu acredito que é o Dia das Mães agora no final de semana aí no Brasil, né? Sim. E parabenizar para as mães e para os pais que desenvolveram a maternidade também, o sentimento Muito bom. materno. Muito bonito isso. Obrigado. Legal. Maravilha. Bom, o Ronaldo escreveu aí, a Elane e o Tadeu escreveram no chat do Hangout, eles agradecem. Ronaldo também agradece. Gratidão profunda a todos. Um abraço forte a todos. Até uma próxima, gente, se Deus quiser.